Olá, estou aqui mais uma vez para apresentar mais facilidades e módulos do software SG Server, software de gestão de serviços e manutenção, dando continuidade ao módulo utilitários de configuração. Nós vamos, depois de ter apresentado usuários, acessos, troca de senha, padrão de tela é o próximo. Então, padrão de tela a gente define se a gente quer uma tela 800 por 600 ou 1024 por 768 e confirma, aplica. Ok? Você tem a opção de calculadora a qualquer instante, calendário, trazendo o dia, né? E o mês, né? E o ano. Você tem a configuração de proteção, ou seja, de proteção do software com relação à entrada nele. Então você tem, por exemplo, do jeito que está marcado aqui, ele não obriga a senha, aí nunca obriga, mas eu posso definir que a cada 30 minutos o software interrompe, fica com a tela, apresenta uma tela que a cada 30 minutos vai exigir que o usuário que esteja logado, que aparece indicado aqui embaixo, coloque a senha, senão ele vai abortar, tá? Então isso aqui a cada 30 minutos, a cada 1 hora, ou no caso aqui como tá nunca, tá? Cada 2 horas. Bom, tem a outra opção, se caso você não estiver usando o software, é saído e tal, da sua operação, você pode definir a cada 15, 30, 1 hora, ou no caso nunca, ele sai, ele faz um logout, né? Ele sai do software, né? E deixa de ficar logado aquele usuário. E também tem a possibilidade de a cada, por exemplo, 15, 30, 60, 90 dias ou nunca, ele exigir uma nova senha. Aí você pode dizer o seguinte, que pode entrar com a mesma senha as passadas, ou então dizer, é bom começar dizendo que ele não deixa, por exemplo, usar as últimas 3 senhas, ou no máximo ele não deixa usar, que é as últimas 12 senhas, né? Ok? Comece sempre o software dizendo que ele deixa, por exemplo, você 0, ele deixa a última senha. Fica mais fácil você. Depois você vai aumentando essa opção. Outra coisa, ele vai de 3 tentativas de senha errada até o máximo 8. Convém colocar 8, ou seja, se na 8ª vez você não acertar a senha, ele vai bloquear o sistema. É preciso que um usuário master que tenha acesso aqui a utilitários no perfil de usuário, ele tem acesso nessa primeira a desbloquear acesso. Esse usuário não permite desbloquear. Ele precisa estar marcado aqui para ser um usuário que, o ideal é que marque tudo aqui. Esse é um usuário master, né? Ele está com toda essa linha marcada. E se está aqui indicado que ele desbloqueia acesso, ele pode desbloquear acesso de qualquer outro usuário, menos dele. Ele precisa ter um outro. Por isso que nós recomendamos que existam sempre mais de um usuário master e mais de usuários operacionais, tá? Talvez até 3 usuários master. O master principal, que atua sempre, um reserva e um terceiro reserva do reserva, que pode ser uma pessoa do TI, da tecnologia de informação, que permita ir lá e não precisar perder o acesso. Não tem ninguém com acesso, ok? Bom, nós estamos apresentando a configuração de proteção. Então, o ideal é que você coloque aqui o máximo de tentativas caso erre, né? Depois, se você quiser restringir mais o risco de algum inadvertido, entrada inadvertida, você
coloco o mínimo. No mínimo 3 tentativas. A primeira, a segunda, na terceira ele bloqueia aquele usuário. E outro usuário que tem acesso a desbloquear, vai desbloquear. Ok? Bom, outra opção é a configuração de empresa. Isso é muito importante. Já foi explicado em alguns modos. Aqui que você configura, por exemplo, se eu trabalho com um cliente específico e defino que cliente específico é esse. Ok? Eu vou te chamar que é o meu cliente, por exemplo, empresa ABC. Então, todas as OS, todos os equipamentos, ao serem inclusos, serem cadastrados, eles vão trazer já o nome da empresa, tá? Essa empresa aqui, todas as OS já vêm automaticamente com essa empresa. Se eu sou um prestador de serviço e trabalho com clientes que eu possuo contrato, eu marco aqui. Por quê? Já virá o contrato na OS, informações sobre aquele cliente, inclusive endereço dele e tudo mais. Agora, se eu trabalho sem contrato, a OS não virá o nome do contrato. Eu apenas marco aqui e ver que está inabilitado eu colocar um cliente. Nessas duas opções não está habilitado. Só no cliente específico eu defino que empresa cliente é específica. Aqui eu tenho os dados para a mala direta, depois a gente mostra. E aqui tem um esquema que eu faço para solicitação de compra. Se eu faço uma solicitação e não preparo o mapa comparativo de proposta, nem preparo a ordem de compra. Só faço a solicitação e recebo aquela solicitação ali mesmo, indicando um fornecedor e um valor. Eu posso ir mais à frente, gerar naquela solicitação de compra um mapa comparativo com proposta de preço de fornecedores, mas não gera ordem de compra, e dou recebimento ali mesmo. Isso quando eu uso um outro software para realizar o sistema de compra, geração de ordem de compra. E tem a opção de completíssimo, ou seja, eu gero a solicitação de compra, gero o pedido de cotação, gero um mapa comparativo de propostas, defino que é o fornecedor vencedor, emito as ordens de compras e faço o recebimento das ordens de compra e posso até gerar título financeiro a pagar caso eu tenha um modo financeiro ativo aqui. Se eu não uso nem receita, o modo de receita de geração de inclusão de apropriação de receitas, notas fiscais, provisórias, definitivas, gerando título financeiro, eu não tenho isso aqui marcado. Eu posso ter o controle de receita, mas não ter o modo financeiro, exportar esses dados para outro, dando despesa gerencial, né, para outro software. E eu posso marcar o modo financeiro. Ok? Aqui eu configuro as contas correntes padrões, contas a pagar e receber. E aqui eu defino, por exemplo, que é obrigatória a matrícula no nosso serviço do usuário que deve estar cadastrado no cadastro pessoal. E aqui é sobre a apropriação de material de estoque da almoxarifado, ou seja, quando eu quero que saia logado a matrícula de quem solicita, quando eu quero, se eu quero que esteja logado como quem recebe, a matrícula de quem recebe, então automaticamente quando eu incluo a apropriação, ele vai indicar essas matrículas, ok? Bom, outro módulo é a consistência de dados. Isso aqui é bom de vez em quando você gerar, tem que tomar cuidado que isso demora um certo tempo. Ele vai testar a consistência de todos os dados do banco de dados, ok? De vez em quando surge alguma dificuldade, algum problema no sistema, é bom gerar isso. Bom, o restante eu vou apresentar numa aula seguinte. Qualquer dúvida nós estamos à disposição nesse canal do YouTube, no nosso site www.sgsr.com.br, através do nosso e-mail, telefone ou comentários no próprio blog nosso, né, www.sgsr.blogspot.com.br ou através de qualquer contato nosso. Um grande abraço, até breve.